Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele diz que eu tenho um quadrado que está inscrito dentro de um triângulo ABC grandão. E eu sei a medida de BC, que é 40, e eu sei a medida da altura desse triângulo, que é 24. Eu gosto desse exercício porque ele serve para lembrar a gente que você não precisa montar a semelhança com os lados das figuras, né? Eu posso comparar, né, a partir do momento em que eu descubro que triângulos são semelhantes, eu posso comparar quaisquer medidas desses triângulos que sejam correspondentes, claro, né? Não vou comparar a altura de um com base do outro. Mas se forem os mesmos tipos de comprimentos, né, de medidas, e essas medidas forem comprimentos, depois a gente aprende como incluir área na comparação, né? Então, se forem os mesmos tipos de medida e se forem comprimentos, a gente pode colocar as medidas que você quiser. Lado, altura, mediana, bissetriz, perímetro, certo? Tudo isso pode fazer parte da sua comparação de semelhança. Bom, o que ele quer? O lado do quadrado. Eu vou desenhar esses triângulos separados, como a gente gosta de fazer. Então, tem o triângulo ABC, desculpa, que é o grandão. O que eu sei dele de novo? Base 40, altura 24. E eu quero descobrir o lado do quadrado, né? Que eu vou chamar de x. É o que eu quero descobrir. Perceba o seguinte, se existe aqui um ângulo de medida alfa no vértice B desse triângulo, como os lados do quadrado são paralelos, você vai concordar comigo aqui, ó, que esse chão, que é onde o quadrado está apoiado, ele com certeza é paralelo à reta F, né? Que é a reta que passa pelo lado ali de cima do quadrado. Então eu posso enxergar esse lado AB do triângulo grandão como sendo uma transversal. E esse ângulo alfa que eu enxerguei aqui embaixo, ele vai estar também dentro desse triângulo que está para cima do quadrado. Certo? Bom, a mesma coisa vai acontecer quando eu olho para... Opa, que não marcou a medida do alfa, chama de alfa isso aqui. A mesma coisa vai acontecer quando eu olho para o lado AC do triângulo grandão. Ele também é uma transversal, né? Que corta as duas paralelas. De maneira que, se eu chamar esse ângulo de beta, o beta também aparece ali em cima. Então eu já consegui identificar nesse desenho dois triângulos, duas figuras que são semelhantes, né? Que são o triângulo grandão, que tem os ângulos alfa e beta, e o triângulo menor, o triângulo AEF, lá em cima, que também tem os ângulos alfa e beta. Então, AEF é o nosso segundo triângulo de interesse. Agora, como é que olhar para esse triângulo vai me ajudar a achar o lado do quadrado, né? Esse triângulo não é o quadrado. Não é o quadrado, mas está apoiado sobre o lado do quadrado, né? Se você prestar atenção, esse segmento EF, que é a base do triângulo, é justamente o lado do quadrado, que a gente escolheu chamar de x. Então, essa base é justamente a medida que eu estou tentando calcular. Agora, pensa aqui comigo. Se a altura toda é 24, a parte que fica ocupada pelo quadrado tem a altura x, porque o lado do quadrado é a altura que ele ocupa. Então, eu posso representar a altura desse triangulinho aqui, ó, bonito, como sendo a altura de tudo, né? A altura que fica ali o ponto A, que é 24 centímetros, e descontar disso a parte que é ocupada pelo quadrado. Então, essa altura aqui vai ser 24 menos x. Ah, tá. Então, já tenho as medidas necessárias para eu montar a semelhança. Então, eu enxerguei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AEF. E vou montar a semelhança assim, ó. A altura do grandão sobre a altura do pequeno é igual à base do grandão sobre base do pequeno. Tem um caminho para achar o x. De novo, vou começar simplificando o que for possível, né?
40 e 24, os dois são simplificáveis por 8. Dá para dividir esse cara por 8 e dá para dividir esse cara por 8. E agora sim eu vou multiplicar em cruz. Então 3 vezes x, esse caminho ali do cruz primeiro, né? Vai ser 5 vezes 24 menos x. Então 3x vai ser 5 vezes 24, que é 120, menos 5x. Se 8x é igual a 120, é porque o x é 15. Tudo isso está em centímetros, né? Então, a altura do triângulo, o lado do quadrado, perdão, é 15, o que faz com que a altura do triângulo menor seja igual a 9. E aí, ele não quer exatamente a medida do lado do quadrado, né? Ele começa a fazer afirmações sobre esse valor. Ele primeiro diz que é par, não, 15 não é par. Depois ele fala que é primo, não, 15 não é primo, né? Para ser primo tem que ter dois divisores, 1 e ele mesmo. E 15 é divisível, além de por 1 e por 15, também é divisível por 3 e por 5. Então a B está errada. C é divisível por 4? Não é, né? Não é sequer número par. E D, múltiplo de 5. Aí sim, né? Esse número está na tabuada do 5. Então D é a sua resposta correta e eu espero que você tenha entendido. Até!